bem-vindos para esse nosso encontro da Lexio Divina, onde queremos nos preparar para o primeiro domingo do Advento, começando esse novo ano litúrgico, o ano C, dedicado à leitura e aprofundamento dos textos do Evangelho de São Lucas. Por isso, com muita alegria, vamos vivenciar o tempo do Advento, preparação para o Natal e esse novo ano da nossa igreja. Juntos passemos ao primeiro passo desse exercício, a leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. As leituras do tempo do Advento recorrem muito aos grandes profetas do Antigo Testamento, Isaías, e na leitura desse domingo, o profeta Jeremias fala da salvação que é prometida para o povo de Deus, para Jerusalém, para a tribo de Judá, para os descendentes de Davi. O Advento é um tempo que ressalta muito a promessa da salvação, que sabemos é concretizada em Jesus. Cuidemos nessa leitura para algumas expressões. Logo no começo, eis que virão, falando então do verbo vir no futuro, com atil no final. Também o nome das tribos, das cidades, Judá, Jerusalém. Outra palavra que também devemos cuidar nessa leitura, designá-la. Outra expressão, servirá, com acento no A, salientando esse verbo como uma ordem. Servirá para designá-la. E a expressão final, que está entre aspas simples, quando encerra a leitura, servirá para designá-la. O Senhor é nossa justiça. Então aqui como se outro estivesse falando dentro da leitura essa frase entre aspas simples. Então salientemos também. O salmo do primeiro domingo do Advento desse ano C é o Salmo 24. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Cuidemos nesse salmo com as seguintes expressões. Na primeira estrofe, que diz:
vossa verdade me oriente e me conduza. Então cuidado para a gente não falar me orienta e me conduza, mas sim oriente. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cuidemos nessa leitura porque há 3 vezes a recorrência da expressão do Senhor Jesus. Então aqui cuidado porque não fala Jesus Cristo, mas fala Jesus. Outras expressões que devemos cuidar também é que aqui fala palavras numa conjugação irregular no imperativo. Então, aprendestes, vivestes, aumentastes. Então, cuidado para a gente salientar bem essas palavras. E o evangelho desse domingo é o evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 em diante. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As leituras desse primeiro domingo do Advento nos advertem sobre a vinda do Senhor Jesus. Poderia falar ainda melhor sobre as vindas do Senhor Jesus. Sim, porque ele já veio quando nasceu nesse mundo. Ele virá um dia no final dos tempos, e nesse intervalo do seu nascimento para a sua segunda vinda gloriosa, Jesus continua vindo a cada instante, quando ouvimos a palavra, quando nos reunimos em oração, quando celebramos a Eucaristia. Na graça dos sacramentos, Jesus continua vindo e visitando a terra e a cada um de nós. O tempo do Advento é um tempo muito bonito, onde vamos nos preparar para o Natal. Nesses 4 domingos do Advento, a liturgia nos ajuda a refletir sobre a vinda de Jesus.
O primeiro e o segundo domingo do Advento geralmente falam da última vinda de Jesus, a segunda vinda, aquela do fim dos tempos. E o terceiro e o quarto domingo do Advento falam da primeira vinda, na carne, no dia de Natal. Então, a segunda vinda e a primeira vinda. Por isso que as leituras desse primeiro domingo do Advento estão focadas falando daquela última e gloriosa, definitiva vinda do Senhor Jesus. A segunda leitura de São Paulo aos Tessalonicenses fala justamente para nos prepararmos para o dia da vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. É a segunda vinda. E São Paulo pede: fazei progressos, busque a santidade, para que quando o Senhor vier da última vez, definitivamente ele vos encontre em paz. O Evangelho fala de uma cena terrível, onde o sol, a lua, as estrelas, o céu vai escurecer, as forças dessa terra serão abaladas. E quando isso acontecer, nós veremos o Filho do Homem retornando com grande poder e glória sobre as nuvens. Claro que essa é uma imagem para falar da segunda vinda. Talvez Jesus não volte exatamente sobre uma nuvem com grande poder e glória, já que a primeira vinda foi simples, numa manjedoura. Mas o evangelista usa essa imagem para dizer que essa vinda vai ser definitiva. Por isso usa essas imagens das forças da terra que serão abaladas, das coisas que vão estremecer, querendo dizer, olha, esse mundo vai terminar, esse mundo vai passar, vai ser abalado, mas a força, a graça e a glória de Jesus vencerá, triunfará definitivamente. E é isso que o Advento quer nos advertir. Advento é um tempo de penitência e o Evangelho nos recomenda: preparai-vos, orai, ficai atentos, para que quando tudo isso acontecer, estejamos em paz. Que a morte não nos dê medo, que as forças desse mundo não nos tirem o sossego. Coloquemos nossa esperança, por isso essa coroa verde de ramos, essa coroa de esperança, coloquemos nossa esperança na luz que vai iluminando, na luz que vai se acendendo, na luz que vai dando sentido para a nossa vida, Jesus, o seu Evangelho e a sua graça. Juntos, queridos amigos, vamos fazer a nossa oração com as preces da comunidade e depois de cada pedido nós vamos responder: vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Iluminai o Santo Padre o Papa, nossos bispos, presbíteros e diáconos, ajudando-os a encontrar respostas para os desafios da evangelização nos tempos atuais, nós vos pedimos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Animai vossa Igreja e fortalecei as comunidades cristãs na escuta de vossa palavra. Nesse tempo de esperança e de conversão, nós vos pedimos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Inspirai os missionários do tempo de agora, para que, anunciando o Evangelho com alegria, convençam o coração humano da verdade de Cristo, nós vos pedimos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Tocai na consciência de nossos líderes cristãos, para que trabalhem com dignidade e defendam a vida e a justiça, estando ao lado dos mais pobres e desfavorecidos, nós vos pedimos, Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. E como contemplação, que possamos olhar o mundo e a nossa vida com os olhos do Advento, com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. E como gesto concreto, possamos, na nossa casa, reservar um espacinho para a nossa preparação para o Natal. Podemos em casa confeccionar, ainda que simples, mais uma coroa do Advento. A cada domingo acender uma vela, ir aos poucos preparando um presépio, colocando ali o sinal da presença, da manifestação de Deus, através desse bonito símbolo do Advento e do Natal, que é o presépio. O importante, queridos amigos, é que nós preparemos bem nosso coração para receber Jesus neste Natal. Procuremos, nesse tempo do Advento, o sacramento da confissão, a orientação espiritual,
para bem nos preparar para esse grande momento da liturgia e da nossa vida. Juntos, queridos amigos, celebremos com muita fé este primeiro domingo do Advento.